A tensão aumenta na Espanha. Em um albergue em Barcelona, manifestantes bloqueavam a entrada com fita adesiva quando foram confrontados por um membro da equipe. A situação escalou rapidamente. Protestos contra o turismo agora eclodem em todo o país. Em Tenerife, uma ilha com menos de 1 milhão de habitantes, 7,4 milhões de turistas foram recebidos em 2024. Isso é o mesmo número de visitantes que a Austrália, para dar uma ideia da magnitude do fenômeno. Barcelona recebeu 15 milhões de turistas, quase 10 vezes sua população. Esses manifestantes temem que o turismo de massa leve a um aumento do custo de vida, especialmente no setor de moradia. Em 10 anos, o preço dos aluguéis praticamente dobrou. Bem-vindo ao Mapas de Poder, onde desvendamos as complexas dinâmicas que moldam as nações. E se você pensa que o turismo é o único culpado, prepare-se para desvendar o surpreendente papel dos milhões de imóveis vazios e o legado político que transformou a Espanha em uma nação de proprietários. Mas, embora o turismo desempenhe um papel nesta crise, seu efeito sobre a acessibilidade financeira na Espanha é amplamente mal compreendido. Veja como a Espanha se tornou muito cara para os espanhóis, sob uma perspectiva aprofundada. Esta gravação foi feita por um residente de Ibiza voltando para casa. Turistas embriagados estão causando tumulto na rua. Barcelona está na vanguarda para resolver esses problemas e planeja proibir apartamentos de férias. Mas podemos realmente culpar os turistas pela crise da moradia na Espanha? Eu fiz uma análise aprofundada das estatísticas e descobri que, embora o turismo desempenhe um papel importante, seu funcionamento exato não é o que se esperaria. Por exemplo, em Barcelona, você sabia que aluguéis de curta duração, como o Airbnb, representam menos de 1% do parque imobiliário total. Compartilharei todas as conclusões da minha pesquisa sobre o que está acontecendo hoje. Mas primeiro é importante entender um pouco o contexto histórico. Na década de 1950, a Espanha ainda era majoritariamente uma sociedade agrícola, mas grandes indústrias manufatureiras estavam surgindo nas cidades. Os habitantes das áreas rurais queriam se mudar para a cidade, mas o líder da Espanha, Franco, não gostava nada dessa ideia. Ele temia que as cidades se tornassem um terreno fértil para a dissidência política, então impôs restrições de deslocamento. Qualquer espanhol que desejasse se mudar entre províncias precisava obter uma licença, o que mantinha a população no campo. Mas, por volta da década de 1960, até Franco percebeu que isso não poderia durar. Ele, então, suspendeu as restrições e, como resultado, 10 milhões de espanhóis decidiram se mudar. Com uma população espanhola de 32 milhões de pessoas, isso significava que quase 1 em cada 3 pessoas se mudou. Isso causou um aumento significativo na demanda por moradias urbanas e Franco construiu milhões de moradias baratas nas periferias das cidades. Isso contribuiu para que a taxa de propriedade passasse de 45% em 1950 para 70% em 1970. Em Barcelona, foi ainda mais extremo. Apenas 5% dos habitantes possuíam suas próprias moradias em 1950 e em 1970 esse número havia subido para 38%. Franco ajudou a Espanha a se tornar uma nação de proprietários. Após a morte de Franco, a Espanha juntou-se ao espaço econômico europeu e abriu suas portas ao turismo. O ponto de viragem foram os Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona. Em preparação para este evento, a cidade investiu massivamente em suas infraestruturas. Fábricas foram substituídas por parques, cabanas de pescadores por praias para turistas. A cidade transformou-se em uma meca do turismo urbano, o que ajudou a reinventar a Espanha como um destino de férias atraente. Tudo isso foi, portanto, planeado. A economia espanhola estava em contração com um desemprego extremamente alto, devido ao declínio do setor manufatureiro. Para resolver esses problemas, eles reestruturaram sua economia com o turismo no centro. Mais turismo significava mais demanda imobiliária. Mas, como a taxa de propriedade de imóveis já atingia 84% a nível nacional, uma das mais altas da Europa, o aumento dos custos de moradia aumentaria o patrimônio líquido de muitos espanhóis. Tudo parecia fazer muito sentido. O setor da construção em expansão criou dezenas de milhares de novos empregos, com centenas de milhares de novas casas construídas a cada ano, atingindo um recorde em 2006. No papel, tudo parecia fantástico. A economia espanhola mais do que duplicou em apenas alguns anos, mas tudo desmoronou. A economia espanhola era a inveja da Europa no início dos anos 2000, superando a maioria dos outros países. Mas desmoronou 2 vezes mais severamente. Seu crescimento impressionante foi alimentado pela facilidade de crédito, regulamentação frouxa e um setor da construção que construía casas para vender como investimento, não como um lugar para morar.
A crise fez com que a taxa de desemprego subisse de um mínimo histórico de 8% para um máximo histórico de 26%, o que significa que 1 em cada 4 adultos estava desempregado. Foi um desastre sem precedentes na Espanha. A maior parte das perdas de empregos foi causada pelo colapso do setor da construção. Era o principal motor de emprego no início dos anos 2000 e a Espanha precisava de outra indústria para substituí-lo. A UE forneceu fundos generosos à Espanha para sair dessa situação difícil e o governo espanhol decidiu investi-los no fortalecimento de sua infraestrutura turística, particularmente em lugares economicamente dependentes dessa fonte de renda, como o Mediterrâneo e as Ilhas Canárias. Então, após a Primavera Árabe, muitos turistas decidiram não visitar destinos populares do norte da África, como Tunísia, Egito e Turquia, o que contribuiu para um boom do turismo na Espanha. O número de turistas que visitaram a Espanha aumentou 34% em apenas 5 anos. Eles investiram na renovação de suas cidades costeiras, praias e campanhas de marketing e desregulamentaram o mercado de aluguel de curta duração para abrir espaço para serviços como o Airbnb. Todos esses esforços levaram a Espanha a superar os Estados Unidos e a se tornar o segundo país mais visitado do mundo em 2017. Foi uma conquista importante e o turismo agiu como uma força estabilizadora da economia espanhola, mas não fornecia os mesmos empregos bem remunerados que a construção e a indústria manufatureira e adicionava uma pressão imensa sobre o mercado imobiliário. Antes da crise do mercado, a Espanha construía mais de 500 mil novas moradias a cada ano. Isso era muito mais do que eles precisavam, mas agora eles construíam apenas 90 mil moradias por ano, menos da metade do que era necessário para satisfazer a demanda crescente. Encontrei este gráfico que ilustra perfeitamente o problema. Observe. Aqui está o aumento dos salários dos jovens nos últimos 10 anos, cerca de 23%, enquanto a inflação no mesmo período foi de aproximadamente 20%. Isso significa que as pessoas ganham, na prática, mais ou menos a mesma coisa. Mas aqui está a verdadeira surpresa. Veja quanto aumentou o custo de compra e aluguel de uma moradia no mesmo período. Enquanto os salários mal acompanhavam a inflação, o custo de compra e aluguel explodiu. Uma das causas é que a Espanha simplesmente não construiu moradias suficientes onde as pessoas queriam morar. Enquanto isso, o número de turistas e imigrantes não parava de aumentar. Aqui está a diferença em Barcelona. Há agora 8 vezes mais pessoas nascidas no estrangeiro na cidade do que em 1999. Esta é também uma tendência nacional, mas muito menos pronunciada. Mas, no fim das contas, a oferta e a demanda por moradias sempre mudarão e é responsabilidade do governo implementar políticas que restabeleçam esse equilíbrio. Permita-me, então, compartilhar a descoberta mais surpreendente da minha pesquisa. Eu disse que, sob o franquismo, milhões de casas foram construídas para abrigar pessoas em áreas rurais, que as pessoas abandonaram massivamente após a suspensão das restrições de viagem. Isso deixou muitas casas abandonadas. Em seguida, durante o boom da construção do início dos anos 2000, centenas de milhares de casas foram construídas que nunca foram vendidas. Elas foram demolidas ou permanecem vazias até hoje. O mercado imobiliário foi usado por muitos anos por estrangeiros ricos e locais como investimento. Pessoas ricas compravam essas casas e as deixavam vazias enquanto valorizavam. Assim, de todos os lares da Espanha, 14% estão vazios. Não faz absolutamente nenhum sentido que a Espanha enfrente uma escassez de moradias quando, no papel, ela também tem um excedente. Em locais muito turísticos, como as Ilhas Canárias, isso pode ter uma lógica intuitiva. Aqui, 1 em cada 3 casas está vazia. São principalmente casas de férias de turistas, frequentemente usadas sazonalmente. Mas e as grandes cidades? Em Madrid, 6% das moradias estão vazias. Em Barcelona e Valência, cerca de 9% das moradias estão vazias. É um número incrível de casas que não são usadas para morar, enquanto muitas pessoas também procuram um apartamento acessível. Além de tudo isso, nos últimos anos, o número de turistas que visitam a Espanha bateu todos os recordes, atingindo 94 milhões de pessoas em 2024. Isso coincidiu com um aumento nas moradias turísticas de mais de 1/3 em apenas um ano. É claro que as pessoas estão com raiva. Não adicione tanta demanda quando você não cria essa oferta. O turismo desempenha um papel importante na crise da moradia na Espanha. Seu hábito de usar a moradia como ferramenta de investimento também, assim como o grande número de imigrantes recentemente chegados à Espanha e uma oferta inadequada de novas moradias, pois obter licenças e aprovar planos para a construção leva muito tempo e dinheiro.
Se esta análise iluminou a complexa situação na Espanha, convidamos você a interagir conosco nos comentários. Que soluções você proporia para resolver esta crise habitacional? A situação é comparável em seu país? Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a escolher os próximos tópicos a desvendar juntos.